Continuando, pessoal, então, a gente vai falar, a gente está aqui se pautando, na verdade, para trabalhar esse processo, para entender esse processo de consolidação do urbanismo no Brasil, a gente está se pautando na periodização apontada, trabalhada pela Maria Cristina da Silva Leme, no seu livro Urbanismo no Brasil. Tá? A gente vai seguir a periodização que ela coloca, 3 períodos, né? 3 ciclos de modernização das cidades brasileiras, 3 períodos distintos, na qual a gente tem características diferentes dentro desses períodos. E características, cada período se destaca por uma característica. Tá? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre o primeiro período, que é de 1895 a 1930. Tá? Quais as características desse momento na cidade brasileira e para o urbanismo especificamente? Então, a gente está passando por um processo, e vocês acompanharam também, né, toda a evolução desse entendimento das cidades enfrentando problemas para se adequarem às novas exigências, ao seu crescimento. E dentre esses desafios, acontece essa adequação a uma nova ordem econômica. O que está acontecendo? As cidades estão crescendo e a gente precisa de algumas soluções. Quais seriam essas soluções? Soluções de saneamento, soluções de transporte de mercadoria e de pessoas. E isso, transformar esse palco urbano, essa cidade urbana, inserindo, ou caracterizando esse país, esse Brasil, dentro do seu período republicano. Então, como você insere o Brasil no rol de cidades, de nações civilizadas. O Brasil agora é uma república e precisa estar alinhado com as novas tecnologias, com as novas demandas, com os novos meios de tecnológicos, de produção, de transporte, de comunicação, e para isso as cidades precisam estar adequadas para produzir de forma mais tecnológica, para que as pessoas vivam de forma mais adequada, e para isso vai ter influência na questão de saneamento, transporte de mercadoria, transporte de pessoas, Então, toda características novas de se pensar essa cidade, de se transformar essa cidade para que a cidade esteja adequada. Ok. Como será feito essas transformações? Basicamente, os elementos que regem esse momento, esse período, são intervenções pontuais. O que a gente tem? Alguns setores de intervenções em algumas áreas específicas e também o foco em áreas centrais. Tá? Como se como se houvesse uma predileção pelas áreas centrais, essas áreas centrais enquanto cenários dessa nova cidade, dessa cidade republicana, dessa cidade civilizada, dessa cidade moderna. E aí a gente tem esses pontos de interferência. As áreas centrais, os portos, as ferrovias. Por quê? Porque esses espaços, tanto as áreas centrais como esse cartão postal do que é ser moderno, então há uma modernização de fachadas, modernização de vias, praças, formas de circulação nessa cidade. Além disso, os meios de transporte. Transporte de mercadoria, portos e ferrovias e também transporte de pessoas. A gente precisa estender a nossa rede, a nossa comunicação entre as próprias cidades do país e também com o exterior. Então, o foco é passar essa imagem de cidade moderna, de cidade alinhada com o mundo. Tá? Então, foco em área central, portos e ferrovias. Interessante observar também que, nesse momento, a gente não tem a figura do profissional urbanista, ela não está consolidada, ok? O que a gente tem? A gente tem os profissionais que vão atuar nessa área, eles estão oriundos dos cursos de engenharia. Tá? Então, a gente tem engenheiros sanitários,
né, outros engenheiros que estão se especializando nessas áreas específicas de atuação da cidade. Quais são essas áreas, né? Então, área de saneamento, área de construção civil, né? Áreas de transporte, de locomoção, né? A gente ainda não falava nesse momento no conceito de mobilidade urbana, como a gente entende hoje, mas de forma mais segmentada, esses engenheiros trabalhando em ferrovias, em portos, nesses modais de circulação de pessoas e de mercadoria. Além disso, né, toda essa engenharia de tráfego, né, da cidade, para que se estabeleça uma ordem, tá? Além disso, toda a questão de esgoto, fornecimento de água, né, de como você deixa uma cidade salubre, tá? Então, códigos sanitários, legislação sanitária, então todos esses elementos começam a surgir e ganhar espaço, ganhar força no espaço urbano, tá?